Olá, pessoal do oitavo ano, sejam todos bem-vindos então a esse nosso novo formato de aula. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, vamos para a apostila na página 30. Então, eu vou colocar minha tela para vocês aqui, para vocês poderem acompanhar. Vocês podem abrir a apostila de vocês. Então, aqui nós vamos fazer o Organize as Ideias. Nós vamos relembrar tudo que nós estudamos no nosso capítulo, né? Neste capítulo. Nós estamos encerrando, certo? Até a próxima semana, provavelmente, nós já vamos começar a apostila nova, vocês já vão ter em mãos, tá? Então, eu vou esperar vocês receberem. Assim que vocês receberem a apostila, está prevista para o dia 13, né? Que vocês recebam. Assim que vocês receberem, então a gente já vai ter o conteúdo da apostila nova. Neste capítulo, estudamos as medidas de tendência central, a amplitude, o planejamento de uma pesquisa com a leitura e interpretação de gráficos. Complete a tabela com as principais ideias a respeito de cada tópico. Então, vocês estão vendo aí, né? Ela está preenchida para vocês, mas nós vamos conversar a respeito, tá? E vocês vão preencher de vocês aí também. Tá certo? Sobre as medidas de tendência central. Então, a gente falou sobre média aritmética ponderada, mediana, moda e amplitude. Foram 5 cálculos, né, diferentes de obter o valor central de uma distribuição de valores no qual a gente estava trabalhando dentro dos exercícios. Então, o que seria a média aritmética? Como que eu vou obter a média aritmética, né? Então, nós vamos obter ela somando as parcelas e dividindo pela quantidade de parcelas somadas, não é isso? Então, está escrito ali, ó, é obtida somando-se todos os números e dividindo-se o resultado pela quantidade de números somados, certo? Então, a média aritmética simples é fácil de fazer e nós não podemos esquecer. Nós usamos a média aritmética muitas vezes no nosso dia a dia, tá? Média aritmética ponderada. Então, quando vem essa palavrinha ponderado, nós vamos imaginar ou lembrar que tem repetição de valores. Essas repetições de valores, a quantidade de vezes que se repete, é chamado de peso, certo? Então, nós vamos estar relacionando ao peso, tá? Essas medidas. Então, como que nós calculamos? Tá? Nós multiplicamos pelo peso os valores e dividimos pela soma dos pesos. Não é isso? Porque daí a gente vai dividir pela soma dos pesos. Aí a apostila só trouxe simples assim para vocês. Ó. É calculada atribuindo-se pesos aos valores. Só que acho que vocês devem complementar, certo? Os valores são multiplicados aos pesos, tá? E depois é dividido pela soma dos pesos, certo? É isso que vocês têm que complementar aí essa apostila. É importante vocês deixarem escrito aí. A mediana. O que é a mediana? A mediana é de uma distribuição de valores em ordem crescente ou decrescente. Nós vamos encontrar o valor central, o valor que está bem no meio da distribuição dos valores, tá? Isso é a mediana. Agora, tem dois casos. Um quando é quantidade de número ímpar e outro quando é quantidade de número par de valores. Quando é ímpar, a mediana será o termo central, sem problema nenhum. Quando é par, aí nós temos que ver os dois valores medianos, os dois valores centrais, aplicar média aritmética nesses dois valores centrais para descobrir o valor da mediana. Então, eu somo eles e divido por 2. Não é isso? Nos dois valores centrais. Mas, para isso, tem que estar na ordem crescente. Então, a apostila colocou assim para vocês. Ó. É um número que se encontra no centro de um conjunto de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente. Ótimo, pode escrever do jeito que está aí. Quando no conjunto há um número ímpar de valores,
a mediana será o termo central. Perfeito. Quando no conjunto há um número par de valores, a mediana será a média aritmética dos dois valores centrais. Ok. Então, podem copiar do jeito que está aí nesse espaço da mediana. Agora nós vamos para a moda. O que é a moda? Moda é o valor que mais se repete, é aquele que tem mais frequência, certo? Então a moda é o dado que ocorre com maior frequência, aparece mais vezes em um conjunto de valores. Perfeito, pode copiar do jeito que está aí. Aí ele trouxe mais uma observação, que a moda ela pode ser bimodal, certo? Pode ter mais de uma moda, sendo bimodal, trimodal ou multimodal, tá? Ou não ter moda, que é o que nós vimos na aula, o amodal, não é isso? Então, ele pode ter mais de uma moda ou pode não ter moda também, certo? Amplitude. O que é amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados. Então, é quando eu pego o maior valor numérico e subtraio do menor valor da distribuição de valores que foram dadas numa determinada situação. Isso é chamado de amplitude. Também nós vimos, né, logo após as medidas, certo? As medidas, nós fomos falar sobre a leitura e interpretação de gráfico, tá? Então, nós fizemos alguns exercícios sobre as leituras e interpretação de gráfico, e nós vimos o de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores, vimos o gráfico de pictogramas, o gráfico de linhas, ou também seguindo, né? Nós vimos o histograma, ok? Então, ele não pediu aqui nenhuma definição desses gráficos, tá? Mas fez parte também desse nosso estudo, ok? Agora, na parte estatística, nós começamos a trabalhar sobre população. O que é a população? A população é o todo. Quando nós fazemos uma pesquisa de uma determinada região e nós consideramos essa região como um todo, como todas as pessoas pertencentes a essa região, tá certo? Então a definição de população veio escrita assim, ó, é o conjunto formado por todos os elementos com os quais se deseja fazer uma pesquisa, tá? Podem escrever aí na apostila de vocês. Depois veio a amostra. O que é a amostra? Nós já conversamos nas aulas, a amostra é uma parte do todo. Então, quando nós falamos em amostra, nós estamos falando que é uma determinada quantidade de elementos que fazem parte da população, tá certo? E essa amostra ela tem que ser muito bem escolhida, tá certo? Para fazer as pesquisas e que essa pesquisa realmente dê resultado. Então, na definição de amostra, ele veio, é um conjunto formado por elementos da população, ok? Beleza, pode copiar assim. Aí nós fomos ver os tipos de amostras que podem acontecer dentro de uma população. Então nós vimos a amostra casual simples, a amostra sistemática e a amostra estratificada, certo? O que nós vimos na amostra casual simples? É quando nós fazemos um sorteio aleatório, tá certo? Para todos os elementos da população. Então, se vocês imaginarem a sala de vocês com 10 alunos e eu vou sortear um aluno, a população é 10 alunos, ok? Eu posso, ao acaso, retirar qualquer nome de aluno em um sorteio. Então, eu estou trabalhando com uma amostra casual simples. É quando eu faço um sorteio e esse sorteio está envolvendo toda a população. Imagina se nós estivéssemos envolvendo toda a população da escola, tá certo? Do período da manhã. Eu ia fazer o quê? Eu ia trabalhar com um sorteio entre todos os alunos. Eu vou sortear 10 alunos, certo? De todos os alunos da manhã. Então, independente se é do sexto, sétimo, oitavo, nono, do primeiro, segundo ou terceira série do ensino médio, tá certo? Ia ser 10. Podia ser que saía mais do sexto do que do primeira série do ensino médio? Poderia, é um sorteio, é um acaso, tá? É aleatório, tá bom? Isso é a amostra casual. Então tá escrito ali, ó.
É selecionado por meio de um sorteio com todos os elementos da população, tá bom? Depois vem a amostra sistemática. A amostra sistemática, ela está ligada diretamente a uma regra. Então tá ali, ó, selecionada por meio de uma regra. Como que é essa regra? Essa regra divide os elementos da população em grupos, certo? Para que deste grupo sejam retiradas as amostras. Então, o que que a gente faz? A gente pega todas as pessoas que fazem parte da população, dividimos pela quantidade de pessoas que nós queremos na amostra, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 150 alunos de manhã no colégio e eu quero 15 alunos na minha amostra. 150 é a população, 15 é a amostra, tá certo? Então significa que eu posso pegar e dividir 150 por 15, que vai dar 10. Ou seja, eu vou separar a minha população de 10 em 10, enumerando cada um, tá certo? Para que eu consiga retirar 15 pessoas de grupos específicos, tá certo? Aí sim eu não vou ter problema de ter pessoas repetidas, por exemplo, igual estava tendo ali na amostra casual, mais alunos do sexto, menos alunos do oitavo, tá certo? Não, aí eu vou ter a quantidade exata, tudo bem? Então, nesse caso, né, vamos voltar um pouquinho. 150, vamos colocar 140 alunos, certo? Nós temos 7 turmas de aula na escola. Então, eu vou dividir, eu quero 7 elementos. Então, eu vou dividir 140 por 7, vai dar quanto? Vai dar 20, ok? Então, eu vou entrar lá no sexto ano e vou enumerar de 1 a 20. Vou lá no sétimo, vou lá de 21 a 40, tá certo? Eu vou enumerando os alunos, tudo bem? Aí o que vai acontecer? Aí depois eu vou usar a primeira vai ser sobre a amostra casual. Então, de 1 a 20, eu vou tirar um número, tá certo? Por exemplo, deu o número 15. Ok, deu o número 15. Então, quem tem o número 15 está escolhido, tá certo? Por essa amostra sistemática. Aí eu vou acrescentar, se estão indo de 20 em 20, significa que nesses 15 eu aumento 20. Eu não vou sortear o próximo, não vou fazer o aleatório do próximo grupo. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou somar 20 no 15. 20 com 15, 35. O 35 está no segundo grupo de 20. Está entre os 40 lá. Então quer dizer que eu vou lá no segundo grupo, vou pegar o 35. Depois eu vou pegar e vou somar mais 20. 35 mais 20 vai dar 55. Então, aí nós já vamos sabendo quem são os escolhidos, tá certo? Para essa amostra. Mas isso foi através de uma regra. Então, pega todos os elementos da população, divide pelos elementos, pela quantidade de elementos que eu quero na minha amostra, certo? Aí eu vou obter, tá, um número de elementos de cada grupo. Aí depois eu faço um sorteio aleatório e vou determinando os outros através da soma resultante da divisão do número de elementos da população pelo número de elementos da amostra que eu preciso. Tá certo? Então veja a definição que foi posta ali. É selecionada por meio de uma regra. Divide-se número de elementos da população pelo número de elementos da amostra, obtendo-se o número de elementos de cada grupo. Depois, sorteia-se ao acaso um elemento do primeiro grupo e determinam-se os outros, que é somar a quantidade resultante da divisão, né? Então tá. E por último, nós temos a amostra estratificada. O que é a amostra estratificada? A amostra estratificada, ela divide o grupo, a população em grupos menores, né, chamados de estratos, observando bem que esses estratos são com S, não com X, tá certo? E aí ele trabalha com a questão do sorteio, mas eles trabalham em cima da porcentagem, tá certo? Então é aplicado uma porcentagem em cima deste resultado, tá certo? Dos grupos menores, para que seja feita a escolha dos elementos que vão fazer parte da amostra. Isso é chamado amostra estratificada. Então, a amostra estratificada está relacionada com a
porcentagem. Quantos por cento eu quero de cada grupo, tá certo? Que está sendo trabalhado, tá bom? Pessoal, a nossa aula ela fica por aqui, bem curta, tá bom? Nós vamos ter mais aulas durante esse período. E aí eu quero que vocês participem das aulas, porque nas aulas nós vamos estar fazendo explicações, tá certo? Nós vamos estar aprendendo novos conteúdos, não só por vídeo, tá? Vai ter os vídeos também, mas a gente vai estar trabalhando com matéria nova, tanto no vídeo, na videoaula, quanto na aula ao vivo, tá bom? Eu espero que vocês se adaptem a esse novo sistema, né? Nós temos o mês de julho inteiro para trabalhar nesse esquema aí. O horário está colocado para vocês, tá bom? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.